boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A gente está começando mais um Em Pauta. Esse Em Pauta, vai tratar sobre um tema que está bastante em voga hoje, né? Que as pessoas têm demonstrado bastante preocupação, que é economia e as relações de trabalho. Né? Em meio a essa pandemia, eu diria que é um dos temas também mais debatidos, né, que mais preocupam a população em geral e os gestores públicos. E a gente convidou aqui quatro pessoas, na verdade, três pessoas para conversarem comigo, né? Nós seremos quatro pessoas que vamos estar falando um pouquinho. O André Scherer, que é economista e ex-diretor da FEE, o Jerônimo Dani, que é empresário, a Lodonha Portela Coimbra Soares, que é professora do curso de Economia da UX e coordena o Observatório do Trabalho da UX. Então, primeiramente, muito obrigada por aceitarem esse convite, né, para a gente estar aqui debatendo e conversando um pouquinho. Bom, já de imediato, a gente já vai começar, porque o assunto é um pouco denso, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre. E eu já vou convidar, então, a Lodonha, né? Afinal, primeiro as damas, a gente começa, então, com a Lodonha, né? Trazendo um pouquinho os dados, né? Eu vou compartilhar aqui, Lodonha. Primeiramente, então, obrigada pela presença. À medida que eu vou pedindo, tu vai passando, se possível, tá? Sim, não estou no controle hoje. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da Denise. Acho que é um prazer a gente poder compartilhar e discutir esses temas. Agradecer e ter a possibilidade de estar junto com o André, com o seu Jerônimo. E vamos passar aqui um pouco da experiência que o Observatório do Trabalho, vou rapidamente mostrar, que é um NID que existe desde 2008, e ele trabalha esses assuntos principalmente voltado às bases de dados oficiais do emprego formal RAIS-CAGED, tá? Se tu puderes passar, Denise. Calma aí que temos... Estava conferindo como é que tá. Já está passando do ladinho aqui. Para mim está tudo pretinho. Para mim está aparecendo, mas só que tem que ampliar, né, a tela. Ampliar, está pequeno. Está pequeno? Quer que eu... Não, tá bom assim? É só botar a seguinte. Se tu puder ampliar, fica melhor, até pelas tabelas. Tá, então eu vou tirar vocês da apresentação. Não pode tirar. Bota o modo apresentação, fica melhor. Isso, que daí fica só a apresentação. Aí. Pronto. Pode passar. Muito bem, então a gente vai apresentar o Covid, né, o que é que ela trouxe, uma radical mudança nas nossas vidas. Ninguém imaginava no início, ali de 2020, né, janeiro, fevereiro, que em março, né, o mundo inteiro, especialmente no Brasil, iríamos ter uma parada assim, nunca antes vista. Os impactos da Covid vão muito além da própria área da saúde, a gente está aqui discutindo a área do trabalho, mas ela impacta tudo na economia, e as medidas, as principais, foram o distanciamento social, a quarentena, e as consequências, algumas consequências negativas, são as reduções dos salários e as demissões. Se tu puderes passar, Denise. Aí, rapidamente, quem somos? O Observatório é um núcleo de inovação e desenvolvimento, é um NID da universidade, ele existe desde 2008, portanto, 12 anos. Ele visa oferecer subsídios às áreas afins, intensificando as relações entre a universidade e o mundo do trabalho. Aí são os participantes, eu coordeno o observatório, tem o professor Moza, que é estatístico, nós temos 3 bolsistas, 2 pela universidade, 2 pela prefeitura, e 1 pela universidade, e temos ainda professores que nos auxiliam e entidades como o DIEESE, professores de curso de Direito, professores da área da História, então é um núcleo multidisciplinar. Passa, Denise. Bom, só para a gente ter uma ideia do cenário antes da pandemia.
Nós tivemos em 2017 a aprovação da reforma trabalhista ali elaborada ainda no período do governo do Michel Temer. Então, o home office passou a ser previsto em lei já naquele período, a terceirização era permitida para qualquer atividade, o trabalho intermitente passou a ser legal, e houve mudanças também no contrato temporário, no trabalho parcial, a adoção de mudanças nesse tipo de contrato, e as férias podem, né, ser parceladas em até 3 vezes. Segue, Denise. Antes da pandemia, ainda em 2019, no mercado de trabalho, a gente começou a perceber, pelas análises mensais das cartas do CAGED, uma recuperação gradual nos postos de trabalho, no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Caxias do Sul. O observatório, ele emite boletins e cartas mensais, e essas cartas abrangem toda a região de inserção da universidade. Ali na crise de 2015, 13, 14, 15 e 16, o mercado de trabalho foi muito afetado. E nós começávamos a perceber, ali no final de 2019, uma lenta recuperação. A gente vai ver agora. Então, esperava-se uma maior abertura de empregos em 2020, eram as expectativas. Pode passar, Denise. Daí, esse gráfico mostra justamente no município de Caxias do Sul a quantidade, a evolução dos empregos formais. O que é importante ver nesse gráfico? Importante observar que nós tínhamos um contingente no município, o número de vínculos, a quantidade de pessoas economicamente ativas inseridas no mercado de trabalho, em 2010 partia de 170 mil trabalhadores. Chegamos ali no período de 2011 até 2013, chegamos a ter aproximadamente 180 mil pessoas economicamente ativas vinculadas ao mercado formal de trabalho. Começou a crise ali em 2014, fim de 2014, a crise especialmente política, e isso fez com que o mercado encolhesse. Vocês vejam o tombo que aconteceu de 2014 até final de 2015, 2016 e 2017, quando o estoque de empregos em Caxias do Sul, formal, caiu de 180 mil para aproximadamente 153 mil empregos formais. Daí, em 2018, começou uma lenta melhora. 2019, a perspectiva era de uma manutenção com uma leve melhora, chegando a 158 mil pessoas, o estoque de trabalhadores. Pode passar, Denise. Então, qual foi o primeiro impacto da crise no mercado formal de trabalho? Vamos ver. Daí nós passamos o carnaval pulando, o vírus por aí, e quando foi em março, nós tivemos a quarentena e o isolamento social. Esses gráficos mostram são a quantidade de admissões, o gráfico bem à esquerda, e na direita a quantidade de desligamentos. O que está em azul é 2019, o que está em vermelho é 2020. Então, a gente vê que o movimento em 2019, entre janeiro e fevereiro de 2020, está praticamente iguais. 2019 com um leve aumento aí de admissões, de números de postos de trabalho abertos em relação a 2020, mas aí quando nós chegamos, mais ascendente 2020, quando nós chegamos em março, na segunda quinzena de março, nós tivemos o distanciamento social, então a gente mede o impacto, o que aconteceu inicialmente na iniciativa privada, quem tinha férias foi colocado em férias, e houve uma redução, basicamente, assim, de postos, mas por acordos, né? Então vamos ver a suspensão da jornada, mas o primeiro foi as férias ali no início de março. A partir daí, em abril, nós tivemos o maior tombo, o menor número de admissões desde a série histórica, o menor estoque de criação de empregos. Nós chegamos uma admissão foi tão pequena que o estoque, a gente vai ver no próximo, que a redução de empregos foi altíssima, tá? E aí nós tivemos um movimento diferente, abril, aí em março, maio começou a melhorar um pouco esse cenário, e junho.
O mesmo acontece com os desligamentos. Vocês vejam que a criação do emprego e a quantidade de desligamentos mensais, nós chegamos em abril, houve um aumento, a gente lê esse último gráfico, aumentando o número de desligamento, e aí tivemos uma redução. Pode passar, Denise. Dá para a gente perceber aqui, mais nessa figura, que no mês de janeiro, o que está em cinza é 2020 e o escuro é 2019 e o mais azul é 2020, a geração de empregos, o estoque, o resultado mensal, o saldo, né, entre o que foram admitidos e o que foi desligado foi positivo. Em janeiro foi positivo em fevereiro e já 2020 quase gerando a mesma quantidade do saldo de janeiro. Em março, nós tivemos uma redução de mais de 751 postos de trabalho, e veja o que eu estava falando ali no gráfico anterior, veja o tombo que houve em abril, menos 5.231 postos de trabalho. Foi a menor saldo desde a criação dessa base de dados da última atualização do CAGED. Aí nós tivemos, em maio, ainda uma redução no saldo, foram demitidos mais pessoas do que admitidos, mas um pouco menor do que o que aconteceu em abril. E em abril também aconteceu porque muitos que voltaram das férias foram desligados. Alguns contratos estavam suspensos por 30 dias, né? 25, 20, e além disso, redução de salário, 25%, 50%, 75%. Nós tivemos agora o dado de junho, são os últimos dados do CAGED, que ainda é negativo, ou seja, o saldo das admissões ainda sobressai o desligamento, mas o bom é que a gente percebe que está havendo uma diminuição significativa desse saldo negativo. Então, a gente imagina que para julho, quando sair agora em agosto os dados de julho, a gente tem a expectativa de estar mais ou menos no mesmo nível ou não haja negatividade. Aí temos o acumulado do ano, veja como o ano de 2020, o mais escuro, houve uma redução drástica no mercado de trabalho, até saiu agora a projeção do PIB do segundo trimestre, e a gente viu que foi um tombo de mais de 10%. E temos aí em 12 meses, considerando de janeiro do ano passado, né, os últimos 12 meses, considerando junho a junho, uma redução de menos 10 mil postos de trabalho. Segue, Denise. Bom, aí para a gente analisar o setor. O que está em azul mais escuro é agropecuária, ele não varia muito, até porque nós pegou o período ali da safra, e isso houve ele não variou, né? Ele está constante. No entanto, olha o impacto da indústria. A indústria teve um impacto muito grande em Caxias do Sul, a redução de postos de trabalho, veja que ela estava ascendendo em janeiro, em fevereiro, em março, mais ou menos constante, veja o que aconteceu em abril. A mesma coisa com o setor do comércio, que é o azul mais escuro, e depois o azul clarinho, logo acima do vermelho, os serviços. A construção civil e a indústria permaneceram constantes. A construção civil, ela é um dos setores que ela está, nesse momento de quarentena, ela está havendo um aumento recuperando algumas perdas de anos anteriores. Pode passar, Denise. Veja aí a redução dos empregos, analisando o tipo de emprego, né? O intermitente. Aí nós tivemos aí a quantidade de empregos preservado por tipo de acordo. O que é que a gente quer dizer com isso? Que o cenário poderia ter sido muito pior, mas o que aconteceu? O trabalho intermitente foi 301 trabalhadores, a quantidade preservada, a redução de 70% do salário para manutenção do emprego preservou 11.166 postos de trabalho, a redução de 50% preservou 15.610 postos de trabalho em Caxias do Sul, a redução de 25%, mais de 23 mil postos de trabalho, e a suspensão do contrato 32.121. Então, imagina que com tudo isso, nós já tivemos um tombo grande, um desligamento muito grande, um número muito negativo. Imagina se não houvesse essa possibilidade
Então, os resultados ruins poderiam ter sido piores. Pode seguir, Denise. Nós tivemos a quantidade, além dessas quantidades, só rapidamente para ver nos setores, né? Então, nós temos a agropecuária, a construção, o comércio, 9 mil, foi preservado, serviços, 26 mil, e a indústria, na verdade, foram preservados 45.850 pelo uso do que nós apresentamos no slide anterior, né? Reduções de 25, 50, 75, e suspensão dos contratos, que não é desemprego, não é contabilizado pela estatística como desligamento. Pode passar, Denise. É só uma curiosidade, vou passar rápido para não me estender, mas isso mostra, por outro lado, se a gente não tem, aí mostra o seguro-desemprego. Quantas pessoas, tá bem ruim de ver, tá pequeno, mas aí mostra o seguinte, os requerentes por quinzena, desde o período, desde março até junho, do seguro-desemprego. É importante a gente analisar esse ciclo grande, que foi justamente ali em abril, onde aumentou a solicitação de seguro-desemprego. Se aumenta a solicitação, significa que há maior número de empregados. Então, essa parte mais azulzinha aqui, essa parte mais verdinha, significava que era presencial o atendimento. Quando houve o distanciamento social, o atendimento presencial reduziu e ficou só o atendimento online. Isso, o número de pessoas requerentes online, e a gente sabe que não atinge a maioria, que é o verde mais escuro, porque as agências do Cine fecharam ali nos primeiros 3 meses ali da quarentena. Pode seguir, Denise. Alguns efeitos da pandemia no Brasil, aí a gente já está partindo para o final, para a gente poder discutir. 7 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho devido ao distanciamento social, 8,2 milhões de pessoas em trabalho remoto, home office, que veio para ficar, depois a gente pode discutir um pouquinho mais esses números, 19 milhões de pessoas no Brasil, né, não procuram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade. Gente, isso é muito pior, existe o chamado desemprego que não está contabilizado, tá? Porque as pessoas que não procuram no último 30 dias, ela não é considerada desempregada, é o que a gente chama de desemprego por desalento. E ele aumentou muito, então a quantidade de pessoas que a estatística não pegou de desemprego é muito maior do que esse que está oficialmente, que a gente tem os dados oficiais. 43% dos domicílios recebem auxílio emergencial. Isso é um ponto positivo, vocês devem ter ouvido pela mídia, que no Brasil nós tivemos, nesse período em que esse número de pessoas está recebendo esse auxílio, ele aumentou o número de pessoas que saíram da linha da pobreza. Pelo fato de receber esses R$600, melhorou os dados sociais do limite da linha de pobreza no Brasil. 18,7 milhões de pessoas ocupadas, e não afastadas do trabalho, trabalham menos do que o habitual, por conta das reduções daqueles contratos de 25, não só do salário, mas a redução da carga horária também. E 29,5 milhões de pessoas ocupadas tiveram rendimento efetivamente recebido do trabalho menor do que o normalmente recebido, por aqueles contratos ali, 25 menos, 50, 75 menos. Pode passar. Então, a variação de pedidos do e-commerce, também para dar uma ideia de que alguns setores ficaram muito fortes, e um foi o e-commerce, não dá para perceber, mas aí tem, quem tiver, depois a Denise pode disponibilizar, por setor, né? E a gente vê aí o setor principalmente relacionado ao comércio, né? De produtos, por incrível que pareça, eletrodomésticos, serviços de alimentação, foram os serviços que mais cresceram por e-commerce. Eu agora nem estou conseguindo ler, mas quem puder tem aqui, nesses números pequenininhos, a ordem de cada setor, quanto aumentou no e-commerce. Pode passar. São curiosidades que eu acho que vocês depois podem
Então, os principais efeitos foi o aumento da informalidade, muita gente foi desligada, e essas pessoas foram para a informalidade, até porque o mercado de trabalho estava desligando, aumento da precarização das relações de trabalho, aumentou muito o trabalho home office e a aceleração para o mundo digital. Segue, Denise. Então, o que eu queria dizer é que as tecnologias de informação e comunicação, elas vieram para ficar, que o trabalho digital é um novo modelo mental, né? Veio para ficar, já estava, mas ele teve uma aceleração justamente por conta da pandemia. O futuro do mercado de trabalho, ele vai funcionar basicamente baseado, né, em 3 premissas: ser digital e humano, o foco vai ser na liderança, na transformação cultural e fazer o centro da gestão ser a experiência do cliente, né? Os trabalhadores, em geral, terão que desapegar do antigo, priorizar a cultura do aprendizado e, em lugar das regras certas, as empresas e as pessoas precisam aprender a desaprender para aprender o novo. Então, isso é basicamente para a gente poder discutir, aí está os nossos contatos, e a gente segue. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente pode esclarecer mais. Muito obrigada. O Dani, aqui, o Dani tinha caído. Obrigada, Ludonha. Dani, tu conseguiu acompanhar a apresentação? Sim, toda a apresentação. Muito interessante, os números, os dados. Eu queria até pedir para a professora e cumprimentar a Denise por esse espaço, cumprimentar a professora, a Ludônia, o André, o professor e o economista. E, da minha maneira, perguntar se tem alguma relação com o MEI, microempreendedor individual, se vocês tiveram crescimento ou não. Eu acho que é uma das ações de incentivo ao empreendedor, ao microempreendedor, para que ele possa acessar o MEI, né? Que foi acho que não tenho absoluta certeza, mas foi no governo Dilma, no governo Lula, que introduziu o MEI. É uma maneira interessante dos profissionais liberais poder pagar o seu imposto, né, que é bastante reduzido, enfim, versus aquilo que tu consegue faturar oficialmente, né? Tu consegue tirar uma nota fiscal, tu é um cidadão e com isso tu consegue pagar o teu imposto em dia, tu fica em dia com o fisco, tanto na previdência como também nas tuas ações. Então, acho que eu não vi na apresentação se tinha um crescimento do MEI, mas eu acredito que sim. Sim, houve sim. A gente fez um estudo, até nem coloquei, porque eu queria ser mais rápida, mas analisamos assim, o número de MEIs criados. A única relação que a gente vê é o seguinte, que mesmo o MEI, ele ajudou e ajuda a diminuir a informalidade, porque ele formaliza, né? Mas, de modo geral, não quero dizer que são todos, a maioria dos MEIs são com redução da renda média, que já tem. Formalizaram aqueles trabalhos que já eram formais, que eles já tinham informais, né? Carteireiros, ou taxistas, uma série de outros, o MEI ajudou. Outros que foi justamente porque foram desligados de setores como o setor da indústria, dos serviços, eles empreenderam por necessidade. E aí houve uma redução na renda média, mas a manutenção da renda. E tem também aqueles que, com a pejotização, né, com o novo modelo das relações de trabalho, que aí você é um prestador de serviço, pode ser o advogado, o economista, o contador, e aí com manutenção da sua renda e até aumento da sua renda. Eu penso que isso aí também, como a vereadora Denise, acho que para trabalhar nessa área também de economia e poder ajudar, um incentivo também nisso, né, e talvez uma parceria com o Sebrae, alguma coisa assim, para ter mais também subsídios, que eu acho que é bem importante a formalização, para sair o pessoal da informalidade, para ter uma assistência quando vai precisar de um auxílio-doença, coisa.
que o MEI ajuda. Então, acho que é uma maneira boa de ajudar e divulgando essa linha de economia e de trabalho formal. Eu me preocupei muito com o índice ali de 19 milhões de pessoas que não procuraram nem emprego, né? Então, talvez desiludidos, né? Que deixaram desalentados. E com a pandemia, me parece que foi ainda algo pior, né? Porque além de não procurar, tu não poderia nem vender a tua flor, tu não poderia vender o picolé, tu não podia vender o cachorro-quente, porque não tinha as pessoas. Então, realmente, essas pessoas ficaram muito, mas muito desamparadas, né? Mesmo com o valor dos R$600, que até o governo não queria os 600, né? Foi a oposição que conseguiu esse valor de R$600, que era a proposta inicial do governo Bolsonaro, era R$200. Então, foi feito através do Congresso, através do próprio Rodrigo Maia e toda a oposição, que chegaram nos R$600. Mas, enfim, esse valor ajudou bastante, mas eu penso que muitas pessoas ainda mesmo assim ficaram muito prejudicadas. Mesmo que tenham saído algumas da pobreza, como a gente viu ali daquele mapa da miséria, né? Mas ficaram bastante desprotegidas devido a que não tinha a circulação da pessoa, não tinha circulação na fábrica, não tinha o cara poder vender o seu pastel lá na frente, não tinha o vendedor na esquina, não tinha, enfim, o comércio ficou muito afetado por essas pessoas bastante vulneráveis que dependiam dessa renda. Né? Eu penso que uma outra preocupação para mim foi o afastamento. Nossa empresa, a gente não teve nenhum afastamento, mas a gente teve várias empresas aí, tanto é que o número é bastante grande, aí de 7 milhões, né, que foram afastados. Né? Então, se tinha essa opção de tu poder segurar e tu pegar com 25%, pagar 25%, a pessoa poder ficar trabalhando, vinculada e ganhando, e depois esses outros 75% o governo pagaria, acho que as empresas também, talvez um pouco, eu entendo, mas eu acho que poderia ter sido um pouco maior, né? Para que tivesse um pouco mais de adesão a esse tipo de programa, para que também ajudasse o próprio trabalhador, né? Se tu não tem o que fazer, tu afasta 75%, e daí o governo pagaria esses 75%. Mesmo com desconto, tu perderia um pouco da renda, mas mesmo assim não seria um total, né? E eu acho que o mais pesou essa pandemia realmente foi na classe trabalhadora, né? Quem pagou mais a conta foi o próprio operário, enfim, o trabalhador, aquele com mais baixa renda. Evidentemente que eu me preocupo muito também, Denise, com a questão dos profissionais liberais, né? Até há pouco tempo quem tinha uma academia, né? E a academia tu paga o aluguel, tu comprou os equipamentos, tu pagando aluguel, tu não tinha condições de trabalhar, de abrir, de faturar, né? As pessoas de viagens, de turismo, agência de turismo, os trabalhadores e mesmo os empresários de pequeno porte que realizavam as viagens, né? Então, acho que todas esses profissionais liberais foram muito afetados, né? Então, como vereadora, eu acho que a vida, claro que vem em primeiro lugar, todo mundo pensa que isso é uma obviedade que a gente diz isso, né? Mas essas outras questões acho que tinham que ser um pouco melhor amparadas, e eu não sei qual o papel que poderia ter tido melhor do governo, né? Principalmente o governo federal, mas o governo estadual e o governo municipal, em amparar esses empresários ou microempreendedores, né? Para que pudessem ter subsídios ou tivessem dinheiro do governo, né? E pudessem fazer empréstimos com carência, com juros subsidiados, para que pudessem ir tocando a vida, porque não é fácil tu ter lá, como eu disse, um aluguel de 8, 10 mil reais e tu fechar a tua academia, com 8 mil reais de aluguel ou todo um aparato de restaurante, tu não poder abrir, aí tu tem que fazer a comida delivery, mas tu tá fechado, o cabeleireiro não poderia abrir, né? A cabeleireira não podia fazer as unhas, enfim, são situações que a gente vê de perto. Fora isso, também eu vi empregadas domésticas sendo liberadas, né? Sendo liberadas e não ganhando absolutamente nada, ou tendo que ir buscar o recurso dos R$600. Então, a vida ficou muito difícil.
e se a gente for verificar, eu acho que faltou um pouco de ações mais práticas e mais fortes, tanto do nosso governo, o governo do município, por exemplo, e o governo do estado, que eu pego mais próximo que a gente está. O que foi feito? Não vamos cortar a luz, não vamos cortar a água, mas as contas continuaram e agora tem que ser represada, tem que ser pagas, né? Então, algumas coisas deveriam ter sido melhor. Eu acho que no nosso município, principalmente, que é um município com bastante arrecadação, poderia ter feito algumas ações mais práticas de ajuda, né? Não só assistencialista, mas nesse momento também tem que assistir e tem que arrecadar mais para distribuir mais, principalmente para as pessoas que mais necessitam. Acho que faltou bastante do nosso município e faltou bastante do governo do estado. A gente tem uma pergunta aqui da Marisa Fórmula. Jerônimo, como ficarão as pessoas depois das medidas emergenciais se o governo não apresentou o plano econômico para elas terem acesso a emprego e renda? Um abraço para a Marisa, e é realmente isso, né, Marisa? Mas ele não apresentou nem antes, né? Esse plano emergencial que foi aí dos R$600 foi fruto de uma negociação, enfim, de um apelo de forças de oposição e dos congressistas, né? Mas agora passa essa pandemia, o que vai ser feito? Como nós vamos encarar? Para mim, nós vamos, na minha situação, acho que nós vamos conviver com esse vírus, vai ser como uma gripe, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, até que venha a vacina, mas depois possivelmente virá outros, e a gente vai ter que ir convivendo com isso. Mas essas relações de trabalho que levaram à falência dessas empresas, não tem o que fazer. Isso tinha que ter feito antes, ou colocar dinheiro com juros subsidiados para as empresas, para o microempreendedor, para aquele que tenha, lá como eu disse, o ônibus de turismo que teve que parar o seu restaurante, que teve que parar o cara vendendo cachorro-quente. Esse não teve mais. No próprio campo de futebol tinha os churrasquinhos, tudo isso foi parado, e essas pessoas viviam disso. Então, isso teria que ter retomado, né? Acho que é meio que por aí. Não sei se respondi um pouco para a Marisa, mas eu, para mim, não vejo muita alternativa nesse governo aí, não. E muito menos no governo do Estado. Eu não vejo absolutamente nada do governo do Estado. O governo do Estado não fez nada, absolutamente nada, nem liberar algum recurso do Estado, não foi liberado. Obrigada, Dani. André, tu que traz alguns dados, algum recorte um pouco mais amplo do que Caxias, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, uma boa noite aí para a vereadora Denise, para a nossa economista da Universidade de Caxias, que eu muito já visitei aí, que trouxe um excelente trabalho, um excelente estudo, como sempre, e para o nosso empresário Jerônimo, que trouxe uma contribuição muito boa aí para nós e que vamos poder continuar dialogando, né? A minha intervenção vai mais no sentido também de... Eu também fiquei um pouco impactado, digamos assim, com alguns dados que foram colocados pela Lodonha, né, professora Lodonha, porque, na verdade, a gente vê ali que tem uma bomba relógio, né, nesses dados aí. Tem uma verdadeira bomba esperando para esse trimestre de 2021, talvez durante o ano de 2021, se os governos não se conseguirem reagir a essa situação, que não parece que possa acontecer até agora, como foi a resposta do Jerônimo à questão que foi feita, né? Então, assim, onde é que está essa bomba? Essa bomba está exatamente nesse pessoal que teve o salário reduzido, né? O que vai ser deles na hora que o programa acabar? O que vai ser deles na hora que esse programa for retirado, em algum momento, caso seja retirado nessas alturas do campeonato? A gente se pergunta. Porque a gente vê que são entre os desalentados e aqueles que estão sob essa condição, no Brasil, são quase 50 milhões de pessoas. Né? E em Caxias do Sul, só nessa condição já são 50 mil pessoas. É muita gente, muita gente. E não se pode acreditar racionalmente, por mais otimista que sejamos, de que todo esse pessoal aí vai
seguir no emprego, né? Alguns, pelo menos, vão ficar pelo caminho, né? E isso vai contribuir para uma recuperação mais lenta da nossa economia, que, no caso gaúcho, né, ainda esse ano ainda tinha uma safra ruim, o PIB do primeiro trimestre já foi inferior ao PIB brasileiro, né? Ao contrário do ano de 2019. Todos os indicadores da economia já vinham piores que da economia brasileira, que também já vinha mal, embora o emprego tivesse dado uma reagidinha, né? O resto da economia vinha muito mal, essa é a realidade, né? E agora, como é que nós vamos ficar com relação a toda essa situação aí, né? Então, é uma coisa que preocupa realmente, tem que preocupar muito, porque imaginem vocês se as grandes empresas já começam a fazer a tradicional chantagem junto ao governo federal, né? Dizendo que vão demitir em massa no quarto trimestre, que é uma coisa... Aqui eu me lembro sempre da automobilística. A automobilística é especialista nesse tipo de relação. Quem é mais velho sabe que cada crise a automobilística vai lá e pede as vantagens dela, né? Para não demitir, com a chantagem da demissão, né? A gente já conhece isso aí de anos e anos e anos. Com razão ou sem razão, né? Vamos lá, não estou nem dando a razão, só estou dizendo, isso aí acontece, já começou esse processo aí. Então, vai ser um grande desespero do tipo, quem chora mais e mais rápido e tem mais força, ganha mais, né? Em relação ao governo federal. Como sempre também, né? Acho que foi muito bem colocado pelo Jerônimo que o governo do Estado realmente não apresentou nenhum plano econômico em relação a essa questão da Covid, né? Nenhum plano econômico até agora, nada que pudesse representar qualquer tipo de auxílio. Outra coisa que chama muito atenção nos dados são os 43% de domicílios no Brasil que estão recebendo auxílio, né? Vocês vejam que a massa salarial total não caiu, dado a esse auxílio. O auxílio é tão significativo que, com todas as reduções de salário, com todo o desemprego, com tudo que aconteceu, a quantidade de recursos na mão das famílias se manteve, né? Até cresceu 2%. Então, é uma muito significativo e que também está para ser retirado. E quando for retirado, vocês vejam que o problema já foi enorme, mas o que está programado para o final do ano e para o início do ano que vem pode ser ainda um agravamento dessa situação, né? Isso do ponto de vista mais geral, né? Isso tudo nos leva a uma questão que foi colocada pela professora e pelo Jerônimo também, que é a questão de que falta um projeto, né? O que queremos, né? Eu tenho a nítida impressão que se liberasse totalmente os recursos, fossem quase infinitos para o governo federal e o governo do Estado mais ainda, né? Que até agora ninguém sabe o que quer, né? Mas o governo federal não saberia o que fazer com o dinheiro, se apavoraria até com aquele caixa enorme. Agora, o que nós vamos incentivar? O que nós vamos fazer? Fazem a mínima ideia de como fazer, né? Esse é um problema, além de não ter um projeto de médio e longo prazo, e isso tudo é um momento de transformação enorme da sociedade mundial, da sociedade brasileira, né? Onde a gente tem essa questão da pandemia fortemente impactando aí o futuro, com a aceleração imensa de coisas que iam vir para 2025, 2030, e que estão acontecendo agora. Nós estamos aqui conversando na live, né? E provavelmente, eu não acredito que em 2028 vocês me convidem para ir a Caxias conversar, né? Vocês vão querer conversar comigo pela live. Antigamente eu ia na UX aí, professora. Agora a gente conversa pela live. E isso vai continuar, né? Isso não vai mudar. Então, são várias questões que estão sendo impactadas, né? Os home offices, por exemplo, os escritórios de advocacia já disseram, não vão mais ter escritórios enormes, vai ser um escritório pequenininho agora. E as pessoas vão trabalhar online, até porque a justiça está toda online também, né? E assim vai indo. Isso vai ter um impacto enorme na vida das cidades. Só um recado, então, assim, para Caxias, antes da gente conversar mais um pouco, porque eu me preocupei, assim, eu acho que vocês estão numa posição central aqui para o estado do Rio Grande do Sul, hoje em dia, né? A questão da Coré de Serra, por exemplo, a questão das próprias hortênsias que estão aí perto, os corédes, né? A indústria, ainda é
onde tem indústria, isso é uma coisa boa, né? Agora, a gente tem que pensar com uma nova cabeça, né? Temos que começar a pensar para esse novo projeto. Ou seja, acabar com essa distinção mental entre isso. Isso é fundamental, né? Não existe mais indústria e serviço. É tudo a mesma coisa hoje em dia. A indústria impulsiona o serviço e a indústria precisa de serviço. É uma indústria de serviços, né? Então, não existe mais. É uma categoria que ela nos ajuda a compreender, mas ela ficou no passado. Ela não está no presente hoje em dia, né? Então, essa é uma das dicas. Segunda coisa, precisamos ver o digital, exatamente. A infraestrutura, a regulação, né? Para poder dar perspectivas para os empreendedores desse setor, por exemplo, né? O que eu me ressinto, eu tenho conversado, às vezes, com o pessoal do próprio segmento político, né? Aí de Caxias, o que me ressinto é o seguinte: nas nossas lives, nas nossas conversas, eu não vejo nunca um cientista de dados para nos dar uma dica, até para eu aprender alguma coisa com ele. Eu nunca vejo um estatístico mais ligado à área da Big Data e coisas assim. Eu acho que você tem que se aproximar dessa gente urgentemente, conversar urgentemente com eles, para ver o que dá para fazer, o que é possível a gente regular, não é isso? No município mesmo, para fazer um projeto de Caxias digital urgente. É isso que tem que fazer. Se não fizer isso, bom, o que nós vamos fazer? O Brasil não vai fazer, né? Isso a gente já sabe, porque ninguém fala nisso. Não se vê. Está caindo de maduro, né? Um Brasil verde digital 2030, 2035, de verdade, bem feito, um projeto bom, nem precisa gastar muito. Ia chover dinheiro do exterior, como eles gostam tanto de atrair capitais e tal, mas não estão fazendo nada para isso, estão queimando floresta, né? Estão fazendo tudo ao contrário do que é para fazer hoje em dia. Professor André, o verde digital também, e com a integração aí com vocês têm que ser líderes desse Cored aí. Já são, mas tem que integrar mais aí com o resto das empresas, das indústrias aí que estão do lado de vocês. É isso aí que tem que fazer. Além disso, tem que conversar. Existe, eu acho que o senhor Jerônimo tem mais condições. E juntar com a universidade. Eu acho que o senhor Jerônimo deve saber mais. Hoje em dia, a perspectiva de você é muito melhor que a nossa aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre eu não estaria dizendo isso. Porque aqui em Porto Alegre, a gente tem as universidades, os hospitais, e não tem mais nada. É isso que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Porque a renda vinha toda de fora, porque era principalmente dos funcionários públicos, funcionários públicos. Oi, eu só queria, achei interessante as colocações. 10 anos sem receber um tanto do São Jerônimo como do André, mas dizer em Caxias do Sul, acho que a Denise sabe, estou acompanhando porque participo do Observatório Social e o Observatório Social faz parte, principalmente do MOB Caxias, que é bem isso que tu estavas falando, estudar o que é necessário e o Cored está junto disso aí. São várias entidades, o setor empresarial está capitaneando isso aí, para ver o que fazer, né? Quais as ações que devem ser realizadas em vários setores dentro do município de Caxias do Sul. E esse trabalho ele vem bem antes da pandemia. Eu acho que ele se consolidou e agora está havendo, inclusive eu estava vendo aqui a professora Mônica Matia, é presidente do Cored Serra, e ela estava até convidando para vai haver debates agora sobre a reforma tributária, mandando os links seminário pelo Rio Grande, Juntos para Recomeçar, tudo pelo Cored, também com a ajuda do MOB. Então, eu acho que esse movimento já vem aparecendo em Caxias. Caxias, ela é privilegiada desse ponto de vista, que os empresários são bem aguerridos, eles buscam e conseguem fazer uma rede de conversa e com entidades que juntos estão buscando o melhor. É óbvio que houve uma mudança com essa questão da pandemia, né? Tudo que vocês colocaram aqui, a gente vê e sabe que vai ser muito pior. Quando eu vejo aquele número do estoque de empregos formais, que em 2014 nós tínhamos 180 mil pessoas, hoje nós estamos com aproximadamente 150,
são 30 mil pessoas que saíram do mercado formal de trabalho. Tá? Fora todo esse processo do desalento, fora a qualidade do emprego. Falaste uma coisa muito importante, André. A Caxias do Sul é muito vocacionada para o setor industrial. E o setor industrial, de certa maneira, oferece um salário mais qualificado, do ponto de vista de remuneração. No entanto, isso vem sendo modificado. Caxias do Sul está buscando essa nova, como é que se diz? Esse novo cargo-chefe. E o setor de serviços é o que vem, a economia diz isso. O desenvolvimento do setor de serviços é importante porque depois a gente não vai mais identificar o setor industrial e o setor de serviços. É a indústria dos serviços. E Caxias do Sul tem a vocação para sediar justamente o turismo de negócios, mas é o setor que foi mais afetado do ponto de vista da pandemia. São vários, mas o setor de turismo, de viagens, esse foi assim... Quem, em sã consciência, vai viajar agora? A não ser por uma necessidade muito extrema, né? Para fazer turismo. Estava vendo hoje que o Rio de Janeiro abriu, está fazendo promoção para o pessoal que não conhece, do próprio estado, que mora ali no município, que não conhece o Cristo Redentor, que não conhece, para participar, porque as pessoas não estão indo. Porque a gente sabe que o vírus está aí. Não teve ainda uma vacina. Ninguém está imune. Nós sabemos que vamos ter que conviver, mas até quando? Né? Como? Então, a partir do momento que E a economia, ela é uma ciência social. Ela afeta e é afetada por todos esses fenômenos. Então, a gente fica assim numa dicotomia. Tá? Do lado do ponto de vista econômico, como o seu Jerônimo estava falando, vamos abrir, nós temos que... Aí as pessoas têm o receio. Vou consumir o quê? O necessário, porque eu não sei se eu vou ter meu rendimento, minha renda amanhã. Eu não sei se eu vou ter o meu trabalho amanhã. Então, eu vou consumir o que é essencial, alimento e médio, e está havendo uma diminuição muito grande de consumo. Então, as empresas, as lojas estão abertas. Já passamos o Dia das Mães, o Dia dos Pais, agora só o Natal, que é o Dia das Crianças, que geralmente há uma... O que acontece? O comércio está patinando, né? Alguns serviços estão assim. Então, a gente tem que se preocupar muito com o mercado de trabalho para o ano que vem. E, obviamente, as relações. As relações são outras. Vou dizer algo que já está banal, mas é o novo normal. Nós vamos ter o momento antes da pandemia e pós-pandemia. Mudou o mundo. Você disse agora quem é que vai pagar, convidar a pessoa, embora seja muito bom o presencial, depois uma janta, tomar o vinho, mas hoje em dia o que é que tu vai fazer? Vai fazer uma live, vai pegar uma palestra e cursos, e a gente vai se reinventar, reaprender. Muitas empresas, muitos serviços poderão ser prestados assim. E, como é que se diz? Isso ia acontecer. Só que a pandemia antecipou e muito, né, esses acontecimentos. A gente vive... Pode falar, Dani. Tá, o microfone está desligado, a gente não está ouvindo. Está bem baixo. Está bem baixinho, Dani. Alô? Sim. Agora sim. Agora não, Dani. Não estamos escutando. Alô? Agora sim. Então, acho que eu estava com a mão no microfone. Eu acho que falaram do Cored, né? Serra, né? Que eu vi aí também. Acho que uma das preocupações também é nosso setor vitivinícola, né? Que foi falado também do nova matriz aí, que está a previsão do governador de aumentar o ICM aqui, a alíquota para o vinho, né? Então, tem muitas famílias que vivem aqui da Serra e vivem da agroindústria e principalmente das vinícolas, né? Da produção de espumante, da produção de vinhos, né? Na nossa região aqui é muito forte. Então, isso também é uma preocupação com as famílias. E para a Denise, que está mais aí envolvida no município, praticamente as nossas agroindústrias ficaram abandonadas. Então, isso que o município poderia dar um apoio para as agroindústrias, né? Que também tem a nossa... nós somos forte
indústria metal-mecânica, mas também nós somos fortes na agricultura, na agricultura plural, né? Uma agricultura com hortifruti e granjeira muito forte aqui na Serra, principalmente em Caxias. Então, toda essa área aí também teria que ter dado uma olhada com mais carinho, né? Porque o produtor daí fechou, também as feiras foram proibidas, então aquele pequeno produtor que vendia nas feiras, as feiras também não estavam saindo, as pessoas não podiam comprar e não podiam sair. Então, tudo isso tem que verificar e tentar melhorar. E eu acho que isso aí é a parte do vereador, a parte do prefeito, nas agroindústrias de Caxias do Sul, podem muito bem trabalhar. E na parte do governo, a gente teria que pressionar através do Cored para não ter esse aumento da alíquota, né? Para ter o nosso vinho como uma questão de alimento ou parecido, para dar mais renda, dar mais saúde e mais condições, né, para as famílias poderem viver disso, né? Acho que também faz parte da nossa cultura e também é uma questão econômica, né, para o nosso município. É muito forte essa parte aí. E se for taxado, como eu vi um pouco do desenrolar do governo do estado, aí vai prejudicar muito a Serra. E a gente não quer se tornar lá daqui a pouco uma Detroit, lá dos Estados Unidos, que ficou parada, e Caxias, com a planta Fabril, o Parque Fabril muito grande, daqui a pouco fica sucateada. Então tem que ser sempre investido, sempre trazendo condições. Isso basta que os governos façam a sua parte também, né? E investir em infraestrutura, e investir na geração de emprego e renda, é tu investir em infraestrutura, é tu investir na agroindústria, é tu dar condições para o nosso pequeno produtor poder levar a sua produção, para poder vender no Ceasa, para poder levar a produção. Então, tudo isso, diz, o governo não pode fazer. O governo pode, sim. E o governo tem a obrigação de trabalhar para gerar emprego, gerar renda no município. Se não diretamente, mas indiretamente, ele tem muito para fazer. E a Câmara de Vereadores também é importante nesse debate. Nessa linha até que o Dani traz, só antes do André, eu sei que o André vai falar um pouco dessa reforma do Estado, mas acho que é também importante colocar que alguns itens, inclusive os hortifruti também vão ser impactados também por essa reforma, né? Vão ter aumento de ICMS, ovos, pão, né? Tem vários outros aspectos aí que dialogam muito com a nossa produção também e que também vão ser impactados, né? André? Não, só para lembrar que o setor da uva foi o único do agro puro, né? Não do agronegócio, mas da única cultura que teve crescimento de safra esse ano, né? 11% acima de 2019. Então, tem muita uva aí para ser processada na região, uma questão que tem que ser levada em conta agora, né? Uma coisa e nossos vinhos estão sendo premiados internacionalmente, cada vez mais o vinho gaúcho está sendo premiado fora do Brasil, né, com alta qualidade, né? Então a gente tem que divulgar isso aí, tem que fomentar ainda mais, porque é uma maneira econômica, é uma maneira que a gente vive aqui na Serra. Pode seguir, André. Travou, será? André? Uma outra coisa que acaba impactando também é essa questão da cesta básica, né? A oneração da cesta básica. Acho que é um projeto que a gente tem que tentar, de alguma forma, barrar. Por outro lado, tem uma modificação que vai num sentido muito bom, que é essa questão de que o trabalhador, enfim, o contribuinte, passa a ter uma conta especial, vamos dizer assim, é como se tivesse uma conta digital do contribuinte para a questão de ICMS, ou, se a gente pensar lá para Brasília, seria melhor ainda, né? Acho que seria muito legal tu ter hoje em dia, numa economia digital, tu ter uma conta digitalizada tua, aonde realmente se saiba o que tu pagou de tributo e o que voltou para ti, se for o caso, né? Nesse caso do projeto do governo do estado, tem alguma coisinha que volta ali, não é muito significativo, mas tem, né? Mas é um processo que pode facilitar depois esses projetos de
erradicação da miséria sob a forma de renda, né, que a gente tem visto, isso pode ajudar nesses projetos aí, né? O governo federal, nesse processo todo, acabou instituindo essa poupança do Caixa-Tem, que eles chamam, né, que acaba sendo um embrião que pode vir, não é utilizado para isso, mas pode vir a ser utilizado como conta de tributação também, não de tributação, de tirar o dinheiro da pessoa, mas sim de ser a conta pela qual tu paga os teus tributos e pela qual diretamente, e assim vai, para as empresas e para... Isso é muito bom, eu acho, que é o futuro, né? Essa ideia de digitalizar esses processos, deixar esses processos que vêm, no meu ponto de vista, obviamente, vem num bom caminho. E outra coisa que eu acho que poderia, sim, de alguma forma, entrar nesse projeto futuro aí, é a questão de futuro para a região e para a cidade, liderado por Caxias, é essa questão da infraestrutura digital, né? Porque a gente está vendo que nós mesmos aqui estamos nos comunicando, mas não estamos nos comunicando com toda a qualidade que tínhamos e que teremos, né, em 2025, por exemplo, né? Se espera que tenha. Então, uma coisa que pode fomentar muito o empreendedorismo aí no local, e, enfim, a criação de novos aplicativos e novas possibilidades, novas soluções locais para juntar com aquilo que já tem, na verdade, né? Inclusive para o controle lá da cidade mesmo, do trânsito, para o controle da movimentação, para o controle das atividades urbanas aí, por exemplo, na área pública, né? O controle dessa questão da movimentação de hospitais e tal. Tudo isso a gente precisa ter uma infraestrutura muito boa, né? E vem aí agora essa indústria 4.0, vocês vão estar inseridos dentro disso, né? Totalmente inseridos. Então, eu acho que é uma coisa que tem que prestar muito atenção, sair na frente para não perder, né? Ser realmente empreendedor. E quem tem que liderar isso é o setor público. Quem tem que... Embora a professora, e eu saiba, eu conheço a SIC de Caxias lá desde os anos, sei lá, 80, 90, quando eu era criança ainda, pelo menos criança na economia, como economista. Eu sei como é que funcionam as coisas aí, mas não pode ficar só na mão, tem que ter alguma liderança também do setor público para dar esse direcionamento. Se não tem isso, e dizer, olha, pessoal, vamos por aqui, né? É por aqui, por exemplo, que eu estou colocando, olha, se cada empresa vai fazer individualmente o digital, vai custar muito mais caro para o conjunto da sociedade do que se tiver uma liderança, e vai ser muito menos eficiente para todo mundo do que se tiver alguma liderança nesse sentido que eu estou, de alguma forma, colocando como um horizonte possível. Existem milhares de outros, essa questão das agroindústrias também, né? Enfim, eu acho que, para vocês terem uma ideia, só os últimos dados da Secretaria da Fazenda mostram que já há uma recuperação das vendas da indústria, né? As vendas da indústria em julho, no Rio Grande do Sul, foram maiores que as vendas da indústria em julho de 19, né? Então, isso é uma boa notícia aí para ver se... Claro, no conjunto do ano tem uma queda de 8%, mas são os últimos dados que se tem aí. Claro que tem setores muito impactados na indústria automotiva, tratores, calçados, vestuário, isso tudo está indo muito mal. A gente tem, quando começa a se debater essa questão da economia, né, sempre tem um debate de fundo sobre a questão da intervenção do Estado na economia, né? Vai e vem, a gente cai nesse debate. E agora a gente está vivendo um momento em que o Estado está intervindo fortemente na economia. O que vocês imaginam para o pós-pandemia, né? O próximo período? O Estado permanece intervindo ou ele se retira e deixa a economia, né, independente e autônoma? Quem? Professor, primeiro. Eu acho... o papel do Estado, né, ele tem um papel muito primordial de Keynes, que na verdade é a economia keynesiana, onde mostra o papel importante que o Estado tem na economia, e principalmente em momentos de crise.
O Estado, em momento de crise, você pode analisar estados capitalistas de mercado, como os Estados Unidos. O governo americano interviu diretamente, não só nessa crise da pandemia. Nós tivemos em 2008 que os Estados Unidos só conseguiram sair muito rapidamente da crise do subprime por causa da intervenção do Obama. Foi extremamente criticado, mas ele fez o que era certo. E agora o próprio Trump também designou milhões e milhões de dólares no combate ao coronavírus. Acho que o Estado brasileiro está intervindo muito pouco, poderia intervir muito mais. Já foi falado aqui, tanto a nível nacional como estadual, acho que o Estado ainda precisa entender melhor o que é a pandemia, para que ela veio, tá? E sei da importância que é esse auxílio emergencial. Está em debate se vai permanecer, se eu não me engano, estão aí pensando em reduzir o valor a R$300, não sei, ou transformar esse auxílio, juntar com o Bolsa Família e fazer um outro tipo de renda. Isso é importante. Agora, a minha opinião, eu acho que a partir do momento que a economia puder caminhar por suas pernas, o Estado deve se retirar e ficar naquelas funções que lhe é de direito. O Estado tem 3 funções primordiais dentro da economia. Então, ele não pode ser o Estado produtor, ele não pode ser o Estado que vai produzir. Para isso, tem a iniciativa privada. Mas ele pode ser o Estado que vai preservar a manutenção, vai analisar toda a estabilização econômica e ser o mediador nos conflitos, porque tem a iniciativa privada, tem os empresários, tem os trabalhadores, então ele é o Estado que vai ser intermediador. Então, ele tem um papel importante. Ele não pode agir acima do que lhe é de direito, nem abaixo do que lhe é de direito. Nesse momento, ele está sendo importantíssimo e primordial. E o Estado brasileiro está deixando a desejar. Né? Nos níveis, como a gente vem falando aí, e muito. Eu acho que se ele tivesse percebido que a partir do momento, e o Estado, o nosso presidente percebeu isso, mesmo a contragosto, como disse o Dani, que para ser os R$600 houve a intervenção, todo um diálogo com a Câmara e com o Maia, mas agora ele está capitalizando isso aí, porque ele está vendo que o índice de popularidade aumentou. Por quê? Por conta justamente de uma parte desse auxílio emergencial. Então, possivelmente, ele já vai ter uma sensibilidade maior agora quando houver a discussão de manutenção ou com redução disso aí. Então, eu acho assim, é importante o papel do Estado, mas ele não pode também interferir a ponto de tolher os empreendimentos privados. Tem que haver uma equalização. O Estado tem que ser equitativo nesse ponto de vista. Eu acho que a professora colocou bem, né? Eu acho que o Estado não pode ser o pai, né? Não pode ter o paternalismo, né? Não pode ter o assistencialismo sempre, né? Mas eu acho que neste caso da pandemia, eu acho que falhou muito o Estado e tinha que ser um pouco mais assistencialista, tinha que liberar mais recursos, principalmente para o pequeno, microempreendedor, ou aquele que eu falei antes, que tem o aluguel para pagar, que tem as contas para pagar. Aqueles que quebraram, a gente viu várias lojas que fecharam, a gente viu vários comércios que andaram fechando as portas, né? Várias pessoas que estão numa necessidade de fome, de miséria, né? Devido, claro, à pandemia, mas devido também a não ter ações de governos, né? Eu digo, do município, eu coloquei também as agroindústrias, que não foram incentivadas, os agricultores não foram incentivados, as pequenas indústrias não foram incentivadas pelo município, tampouco pelo Estado. E se o Estado não tem o papel de, pelo mínimo, fomentar, né, que deveria ter e tem que ter esse papel de fomentar a economia, mas ele, me parece que neste momento está até mais atrapalhando, né? E principalmente o próprio governo do Estado parece que está mais atrapalhando essa reforma, que para mim é uma reforma que vai, pelo que eu li, pelo que eu entendi, piora, né, a condição. Nós temos uma questão, eu estou hoje em Santa Catarina, e a gente atravessa o Mambituba, já sabe que aqui a gasolina é mais barata. A gente faz uma importação pela nossa empresa, a gente faz uma importação aqui pelo Porto de Itajaí ou por Navegantes, que é muito mais barato, que tem incentivo, que tem
de governos estaduais. Então, além disso, tem guerras estaduais, tem guerra fiscais, né? Que isso aí teria que, no contexto geral, teria que terminar, ou teria que equalizar, porque o Brasil é um só, mas na realidade não é. É bem diferente entre um estado para o outro. Só para vocês terem uma ideia, a professora de economia com certeza sabe, mas da lei do PIS e COFINS, só na lei de PIS e COFINS tem mais de 2.000 páginas. Sabe se um economista vai ler todas essas 2.000 páginas? Sabe se um advogado, um juiz vai ler essas páginas? Um fiscal vai ler todas essas páginas? Não vão ler. É um emaranhado de coisas dentro desse Brasil que não tem. Claro, aí a vereadora, né, o poder do vereador também é bastante limitado, mas tem coisas que a gente vê que não tem. O papel do Estado deveria ser de fomentar, e às vezes ele está, na minha visão, às vezes até atrapalhando e prejudicando, inclusive, né, em alguns casos, aí prejudicando a própria economia. Então ele teria que fazer esse papel. E aí o Estado, que eu digo aí, é os governos. Então a gente tem que saber, na hora de votar, também votar correto, votar pensando naquilo que a gente está fazendo, e não votar de qualquer jeito, eu votar nesse que é pior, ou nesse que é, para não ganhar esse, eu voto nesse, para não... Não, a gente tem que escolher, pensar, ponderar, ver quais são os tipos de propostas que tem para a própria economia, que a gente está falando agora da economia, que tipo de amparo pode ser dado agora, nesse momento de pandemia. Então, isso que a gente tem que pensar, o que podemos fazer para melhorar a situação como um todo. Claro que agora é municipal, então a gente está falando mais do município, mas é como um todo. Eu acho que essa André. Simplificação dos tributos tem que... É um consenso no Brasil, né? Uma certa desburocratização e simplificação é algo que é consensual, né? Hoje em dia. Mas a vereadora nos colocou uma questão para o futuro, né? Que hoje eu estou mais preocupado com o futuro nesse momento, embora, até porque eu estou bem assustado com aqueles dados que a gente viu ali, que são nacionais, não é a realidade só de Caxias. O que vai acontecer no quarto trimestre, no ano de 2021? Porque agora nós vamos ter uma certa recuperação da economia. Como eu coloquei para vocês, a indústria já está vendendo um pouco mais, o comércio está quase no mesmo também, está bem pior, mas ainda está chegando já pelo menos a 8%, 10% abaixo do que estava no ano passado, que é ruim, mas está chegando. Só que, e daqui a pouco mais, digamos que em setembro vai estar 5%, vamos lá, né? Bom, e aí depois como é que a gente vai seguir avançando isso aí? Porque o primeiro semestre até agora deixou um rombo na economia gaúcha em relação a 2019, uns 10%. A professora sabe, qualquer um sabe, que for comerciante também, ou empresário, vai se dar conta de que se eu não crescer acima do ano passado, obviamente eu não vou retirar essa diferença esse ano, né? Isso aí eu já estou com um estoque ali, um passivo grande, não é pequeno, é enorme, né? Tirar esse ano tudo vai ser impossível, né? Mas quando é que nós vamos chegar no péssimo nível de 2019? Quando é que nós vamos chegar em 2014 desse jeito? Em 2013? Quando? Em 2030? Em 2025? Em 2028? Né? Então, vamos pensar nisso, né, pessoal? Por isso que a gente tem que ser ousado, essa é a minha ideia, tem que ser ousado, pensar, repensar tudo, até mesmo essa questão. Os países que estão se dando melhor hoje em dia, eles nem fazem outra distinção que eles não fazem, não é só entre comércio e indústria na hora de planejar. Eles também não fazem a distinção mais entre público e privado, assim, desse jeito, né? A China, como a gente faz aqui, como alguns países fazem, a China, por exemplo, está com um plano que mistura tudo, está, entre aspas, dando uma governança privada para as empresas estatais chinesas e, ao mesmo tempo, ajudando a planejar a atividade das empresas privadas chinesas. Não sabe mais o que é. E o que é privado? Vai tudo numa direção só. Qual foi o resultado último? Entre as 500 maiores empresas do mundo, pela primeira vez, 125 foram chineses e 115 americanos, né? Então, é a primeira vez na história desse ranking que tem mais empresas chinesas do que empresa
americana nesse ranking. Então, a gente tem que começar a olhar o que está acontecendo por aí pelo mundo, realmente, né? Pensar um pouco se a gente está realmente fazendo as coisas mais modernas, as coisas mais adequadas para a nossa realidade, porque eles também estão repensando. Vejam aí as medidas protecionistas que o Trump tomou nos Estados Unidos, por exemplo. Quem é que imaginava que um governo americano ia tomar medidas protecionistas? Mas eles estão fazendo, né? Esse despejar de recursos que os bancos centrais estão colocando no mundo. Então, nós temos que pensar essas coisas, pensar que, bom, nós não somos iguais a eles, não temos o mesmo potencial do que essas grandes potências, não, mas também não podemos ficar atrás do ponto de vista mental, né? É só o que nos falta. Aí, como é que nós vamos chegar minimamente a ter um patamar mínimo de inserção no mundo mesmo, né? Porque realmente a América Latina, a América do Sul em especial, está ficando muito para trás na economia mundial. O Brasil, não preciso dizer muito, que é o líder desse processo. A Argentina, aqui do nosso lado, eu não preciso dizer muito para vocês, né? Então, nós estamos realmente ficando muito para trás e nós temos que dar um jeito de estancar essa realidade. E eu não acredito que seja fazendo a mesma coisa que a gente fez de 80 para cá que a gente vai conseguir, vamos conseguir nos aproximar dessas potências mundiais. Muito bom, gente, muito bom, muito boa toda essa reflexão aqui. Nosso tempo já está estourando, né? Eu sei que a Lodonha daqui a pouquinho também tem aula para dar, né? E a gente agradece muito a disposição de vocês, né? Em função até desse momento, né? De início de aula, e as aulas são virtuais, e tem toda essa questão, né, Lodonha? Então, né, se dispor a estar aqui com a gente. E o Dani também, muito obrigada, Dani, né, pela tua presença aqui, tua contribuição, né, tuas provocações também foram muito boas. André, muito obrigada, né, também pela tua disposição, tua contribuição, acho que foi bem, acho que a gente conseguiu aí fazer vários comparativos, né, e várias ideias diferentes, né, acho que foi bem positivo. Então, eu quero agradecer muito, não sei se vocês gostariam de fazer alguma fala final. Vou agradecer e dizer que foi um prazer estar com vocês aí nesse momento. Muito obrigada, André. Eu também, agradecer ao convite. Denise, muito obrigada. Lembrar, acho que a gente já fez algumas coisas juntos com o Observatório. Agradeço e dizer que nós estamos, o Observatório do Trabalho está aí para isso, né? Esse é o nosso papel. Então, agradeço, me senti honrado com a presença do senhor Jerônimo, do André, e muito obrigada pelo convite. Opa, o Dani está falando, calma que eu vou abrir teu microfone, que acho que está fechado. Pode falar, Dani. Meu microfone está fechado? Agora está aberto. Está aberto? Então, eu gostaria de agradecer a professora também, pela apresentação dos dados anteriores aí no início, agradecer o teu convite, Denise, né? E para debater, eu acho que é isso, importante nesse momento também que vai ter renovações e tal na política e em eleições agora no final do ano, né? Que a gente possa estar atento também aos problemas, principalmente dos municípios, né? E que a gente possa fazer a nossa parte. Dizer assim, o município é muito pequeno para fazer alguma coisa. Não, a gente tem muita coisa para fazer na área da economia no próprio município. Uma delas também é incentivar que as pessoas comprem do mercado local, comprem das pessoas mais próximas, né? Que façam esse consumo, que a gente possa apoiar a agroindústria, possa apoiar o MEI, que eu falei antes aí também, para formalizar e estar mais oficializado no mercado de trabalho. Enfim, tem muitas ações que a gente pode estar fazendo e você, com o trabalho na Câmara, com certeza está fazendo essa diferença nessa parte que hoje tratamos desse tema, que é da economia. Obrigado, e obrigado por conhecer os dois personagens aí que eu não conhecia aí da nossa live. Obrigada, Dani, obrigada, pessoal. Acho que todo esse debate aqui vai auxiliar, sim, a gente pensar, né, uma Caxias aí para o próximo período, né? Claro que faltou tempo, né? Teriam vários outros ainda, né, pontos para serem debatidos, quem sabe uma próxima live, né? Mas, bom, muito obrigada e a gente vai encerrando, então, esse Em Pauta de hoje. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.